Um ex-presidente do Bahia montou uma rede de clubes, a Esquadra Esportes, e é uma rede que segue uma tese de investimento bem diferente daquela que outras redes de clubes seguem no mundo. Nesse vídeo aqui eu vou te contar um pouco mais sobre esse negócio. O ex-presidente do Bahia a que eu me refiro é o Guilherme Belintani. Ele foi, inclusive, o responsável por vender o Bahia para o City Football Group. Então ele teve ali, além da experiência como cartola amador, né, aquela figura mais convencional que a gente está acostumado aqui no futebol brasileiro, foi também a pessoa que negociou com os gringos para fazer, na minha opinião, a SAF mais legal do ponto de vista de zerar a dívida, investir no longo prazo, construção de CT, formação de atletas, enfim, você tem toda uma estrutura que o City montou para o Bahia muito interessante que começa ali naquela negociação com o Belintani. Mas aqui a gente não vai falar sobre o passado do Belintani com o Bahia, a gente vai falar sobre o presente e o futuro dele na Esquadra Esportes. É uma rede de clubes que já conta com o Londrina, no Paraná, com o Linense, em São Paulo, e com mais 3 clubes formadores no Nordeste. São eles o Conquista e o Ipiranga, ambos na Bahia, e o VF4 na Paraíba. Por aí a gente já começa a entender qual é a proposta dele. Ele quer encontrar talentos com esses 3 clubes no Nordeste e usar tanto o clube de São Paulo, que está numa camada mais baixa em termos de competitividade, né? Se eu não me engano está na 3ª divisão do Campeonato Paulista, e o Londrina, esse sim estava na Série C, já conquistou o acesso para a Série B, tem ali uma vitrine maior para poder expor esses atletas, então você já percebe que a estrutura desse grupo do Belintani é uma estrutura de certa forma parecida com a estrutura do City Football Group. O City tem o Manchester City na Inglaterra, tem o Bahia no Brasil, tem o Montevideo Torque no Uruguai, que é um clube bem pequenininho, mas que está lá para justamente encontrar talentos e fazer com que esses talentos possam subir nessa pirâmide de clubes. Então você já vê ali uma certa semelhança entre o que o Belintani aprendeu com o City e o que ele está montando na Esquadra Esportes. Além disso, hoje ele está tentando comprar um clube ou em Portugal ou na Bélgica. São mercados que podem servir para fazer com que nessa linha de produção, no bom sentido, de atletas, passe pelo Brasil e vá para a Europa para ele conseguir destravar ali vendas de jogadores, transferências por valores interessantes para o mercado europeu. Para a gente entender a tese de investimento, a gente tem que saber primeiro de um requisito muito importante no futebol, que não são gols, que não são assistências, que não são títulos. Na verdade, o que conta muito nessa venda, nessa compra e venda de atletas, nesse tipo de mercado é minutagem, ou seja, quantos minutos aquele jogador esteve em campo numa partida de alto nível, competitiva, seja de primeira divisão brasileira, segunda divisão brasileira ou de alguma divisão europeia. É isso que valoriza um atleta para que um mercado como a França, como a Itália, a Alemanha, a Espanha ou principalmente a Inglaterra, né, que é o sonho de todo comprador e vendedor de jogador, é chegar na Inglaterra porque lá é onde está o pote de dinheiro e um dinheiro em libras, em pounds, então ele vale mais do que o nosso real aqui. Agora, para fazer essa transição, né, de atletas do Brasil para a Europa, o Belintani tem uma estratégia diferente e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui hoje, porque todas as redes de clubes que a gente conhece, elas seguem mais ou menos esse modelo do City, o modelo da Red Bull e outros grupos de clubes que foram formados, nos quais eles investem em categorias de base, eles formam atletas já a partir dos 11, 12, 13 anos, para que quando esse atleta tiver 17, ele esteja apto a conseguir uma transferência para a Europa por 30, 40, 50 milhões de euros, o que convertendo para a nossa moeda vai ser uma fortuna. Esse é o sonho de 9 em cada 10 grupos de clubes no mundo. E eu digo 9 em cada 10 porque o Belintani é justamente esse que está fazendo um pouco diferente. Qual é a estratégia dele? Ele não investe em categorias de base. E por mais absurdo que isso pareça, tem um sentido financeiro. Você imagina o seguinte, o Londrina é um clube que tem um orçamento lá de 20, 30, 40 milhões no máximo em receita. Ele tem que usar muito bem esse dinheiro. Então o que ele faz? Em vez de gastar 5, 6, 7 milhões de reais com as categorias de base, ele abdica delas e ele vai buscar jogadores em clubes como o Fluminense, o Santos, o Vasco, o Atlético Mineiro, enfim. Esses clubes têm atletas de 19, 20, 21 anos que o grupo do Belintani, né, por meio da sua rede ali de scouting,
identifica talento, sabe que são bons jogadores, mas são jogadores que eventualmente não estão conseguindo minutagem nesses clubes de primeira divisão. Eles não conseguem espaço para jogar em clubes dessa prateleira, a primeira prateleira do futebol brasileiro, justamente porque lá eles têm muita concorrência de outros atletas mais velhos, veteranos, outras pessoas que vêm da base que são melhores do que eles, enfim. Mas esses jogadores de 20 anos, eles têm muito a entregar, tanto futebolisticamente quanto mercadologicamente, se a gente pensar neles como ativos, a gente está falando aqui de transferência de jogador. Então o que é que o Belintani faz? Ele vai até esses clubes e diz: Fluminense, Atlético Mineiro, Santos, você tem um jogador aí de 20 anos que você não está usando, ou que você não vai usar. Em vez de você emprestar ele para qualquer lugar, você não quer encaixar ele no Londrina? Você não quer eventualmente encaixar ele na Linense? Porque assim eles vão ter, além de um treinamento de ponta, de um bom tratamento, eles vão ter também minutagem em competições como a Série B, a Série C, uma divisão do Campeonato Paulista. E assim esses jogadores vão ter a chance de se valorizar e de conseguir uma venda ou para o mercado doméstico ou para o mercado europeu. E aí quando a gente fala dessa venda, não é uma venda de 30, 40, 50 milhões de euros, não é um Vinícius Júnior, não é um Gabriel Jesus, não é um Endrick. A gente está falando aqui de vendas de 3, 4, 5 milhões de euros, talvez um pouco menos, mas são vendas altas o suficiente para fazer render essa tese de investimento, para fazer com que os investidores do Belintani na composição desse grupo de clubes tenham retorno financeiro. E aí até entrando um pouco mais no detalhe, quando a gente trata ali de organização de receitas e custos, o Belintani nem considera as transferências de atletas uma receita que ele pode usar no dia a dia, o que é diferente da realidade de um clube de primeira divisão. Na primeira divisão a gente sabe que mesmo Flamengo, Palmeiras, os clubes que estão mais organizados, eles dependem muito da venda de jogador para conseguir pagar as suas despesas, os seus custos operacionais, além de poder fazer investimentos, etc. Mas eles dependem dessa venda de jogador. O que o Belintani quer fazer no Londrina e nos demais clubes do grupo é não depender dessa venda de jogador para pagar as suas contas do dia a dia e conseguir sustentar essas contas com as suas receitas de transmissão, de patrocínio, de bilheteria. Sócio torcedor, obviamente, é uma receita que não vai render tanto assim, porque são clubes com menos torcida, mas se esses clubes eles conseguem se estabelecer nos seus locais onde eles estão sediados, criarem uma comunidade, eles têm também algum potencial de receita. Então, o Belintani quer gerar receita, não usar a venda de atletas para sustentar a operação, economizar com as categorias de base e assim poder gastar tudo para ser competitivo e para dar minutagem para atletas que estão subaproveitados. Se você quiser saber mais dessa estratégia, eu entrevistei o Guilherme Belintani e publiquei no programa Sport Insider. A gente publica na N Sports. E se você quiser ler mais sobre essa estratégia, eu também vou deixar aqui um trecho da entrevista em vídeo aqui no Estadão. E a gente volta na semana que vem, a última do ano, talvez seja, não seja, eu já estou meio perdido porque eu estou cansado. Tchau!